Começa agora o seu programa Espaço Viver Saudável Nato Clean. E mais uma semana com um tema super interessante. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês das crianças. E por que não falar da alimentação das nossas crianças? O mundo atual, às vezes a gente quer colocar muita alimentação diferenciada, tem muito fast food. Será que realmente as nossas crianças estão com uma alimentação saudável? Para isso, nós estamos aqui no consultório da doutora Nicole Pontes, que é nutricionista, inclusive é a nutricionista do meu filho, por isso que eu confiei de estar aqui para poder tirar todas essas dúvidas com você. Tudo bem, doutora Nicole? Tudo bem, Tati. Obrigada pela confiança. Espero poder resolver ou pelo menos sanar algumas dúvidas e tentar ajudar um pouquinho a melhorar a alimentação infantil. Bom, então vamos para a primeira pergunta. A gente sabe que na correria do dia a dia, as mães querem ser práticas, inclusive na alimentação dos filhos para a escola. Tem uma pergunta, inclusive, de uma mãe que fez para a gente no programa. Qual é a alimentação ideal para a lancheira dos filhos, para que eles levem para a escola? Certo. O que vemos hoje nas lancheiras é muito salgadinho, biscoito recheado, ou biscoito simples, muitos cereais, barrinha, chocolate. E o que acontece é que a gente esquece de alguns alimentos básicos. A fruta é um deles, cada vez menos se vê na lancheira a fruta. Ou um suco natural, sempre vai um suco de caixinha, um refrigerante. Então, as mães estão deixando de lado o nutriente, se preocupando, será que aquele meu filho vai se alimentar na escola bem ou alimentar só para se alimentar? Então, na verdade, tentar voltar para o natural. Quanto mais natural a alimentação, um biscoito integral, um suco de caixinha sem conservante que seja, ou fazer em casa e mandar numa garrafinha, fazer um leite com achocolatado e não levar o achocolatado de caixinha, já fazem toda a diferença na lancheira escolar. O que estraga muito no dia a dia são os conservantes, né? Você falou agora do suco de caixinha, do achocolatado. A gente consegue substituir isso, então, doutora? Consegue. Se a gente tiver uma térmica, né, nos dias quentes, ou uma lancheira que consiga manter a temperatura, é o ideal. Se não consegue, sempre aqueles produtos que não vão estragar, né? A fruta, eu sempre falo que tem uma proteção natural. Sempre vem com casca, as que não vêm a gente pode deixar para comer em casa, deixa para levar aquelas com casca, então a banana, a maçã, a uva, que são mais práticas por terem a casca e não vão estragar com o calor. Por exemplo, se eu for montar um cardápio para uma criança, né? Ela tem que comer quantas vezes na semana peixes ou até mesmo o arroz e feijão é fundamental todos os dias? Como que funciona essa alimentação? O arroz e o feijão, né? O brasileiro tem se perdido um pouco na quantidade de arroz e feijão, comendo de menos, né? E dando espaço mais para os fast foods, lanche, cachorro-quente, pizza na hora do almoço, ou até mesmo alimentos congelados, como lasanha, nhoque, rondeles. E o que acontece é que o arroz e o feijão, os dois têm aminoácidos que, juntando um com o outro, vão ter todos os essenciais. Então não vão nos faltar nada, diferente de eu colocar um arroz, por exemplo, com alguma outra guarnição. Eu não vou ter todas as propriedades quanto o arroz e o feijão. Precisa ser um arroz integral ou não? De preferência, né? O arroz integral, como o nome já diz, ele é o grão parcialmente modificado, não é totalmente como arroz branco, polido. Então ele consegue manter um pouquinho de cromo, zinco, magnésio e outras vitaminas que a criança pode precisar, e até mesmo as fibras. Porque as crianças, elas esquecem de ir ao banheiro, né? A mãe tem que ficar perguntando todo dia. Fez cocô, foi no banheiro, fez xixi, às vezes ele não tomou água, não comeu fruta e fica dias sem ir ao banheiro. E não reclama, para ele já é normal aquilo também. Eu sinto isso em casa mesmo, porque a gente agora aderiu a muitas fibras em casa, né? Então, tem muitos produtos hoje em dia que ajudam isso. A mãe que está em casa, o que ela pode inserir na alimentação dessa criança que tem problema que não vai muito ao banheiro, por exemplo? Primeiro de tudo é tomar água, tá? Uma criança precisa em média de 800 a 1 litro de água, de 800 ml a 1 litro. E também lembrar que não é suco, não é refrigerante, não é vitamina, que é água pura, né? Não é suco em pó. Então, tomar bastante água e incluir os cereais integrais. Aveia, a linhaça, a chia, o leite fermentado, né? Que ajuda bastante também. Hoje temos o iogurte funcional, que a maioria das crianças já podem consumir. O leite fermentado e o iogurte funcional a partir de 2 anos.
já linhaça, a chia, o farelo de aveia, farelo de trigo. A partir da alimentação normal da criança, ela já pode consumir esses alimentos. Você falou agora das crianças que são menores de 2 anos. Teve uma mãe que me fez essa pergunta, inclusive. Meu filho é um bebê, ainda não tem 2 anos completos. Qual a partir da que idade que ele pode consumir o açúcar? Eu falo que sempre o ideal seria que nunca consumisse, né? Que não conhecesse o açúcar branco, mas a gente sabe que não pode viver numa redoma e que ele vai ter contato com outras crianças, um aniversário, enfim. Mas de início não é colocando o açúcar branco, tá? A partir de 2 anos. Começa com açúcar demerara, ou açúcar orgânico, ou mascavo, que tem mais vitaminas, mais minerais, ou até mesmo hoje temos o açúcar de coco. Né? O açúcar extraído do coco, ele já não tem tanto índice glicêmico alto, já não vai fazer o ganho de peso, nem vai trazer os malefícios do açúcar branco, como a cárie, e ele também vai adoçar. Então, a partir de 2 anos é a idade que pode começar a deixar experimentar os industrializados, mas o que a gente se vê hoje é 6 meses já está com um copo de refrigerante, só chacoalha para tirar o gás. É complicado, né? Isso. Na verdade, as mães, algumas mães são falhas mesmo, que a gente já sabe, né? O adulto não é bom beber refrigerante, quanto menos uma criança. Então, esses cuidados que a gente tem que ter todos os dias, né? Se preocupar com a alimentação deles, porque nós somos os espelhos, né? Eles vão ver tudo que a gente consome e eles vão fazer igual. Então, se nós tivermos uma alimentação saudável, com certeza eles vão seguir essa alimentação. Muitos pais, eles ficam preocupados com a vontade do filho. Nossa, e se ele tiver vontade de comer um chocolate ou tomar um refrigerante? Ninguém tem vontade de alguma coisa que não conhece, né? Então, ele vai tornar aquilo como hábito. Tem crianças que não gostam de doce e as mães chegam desesperadas. Meu filho não gosta de doce. Então, eu falo, deixa assim, melhor assim, né? O meu filho, por exemplo, não é uma criança que gosta muito de doce. Meu sobrinho não comia doce. Agora, com 12 anos, que ele começou. Comer bolo, brigadeiro, mas era uma briga, porque minha mãe queria que ele comesse bolo. Queria que comesse doce. E não tem necessidade. E hoje ele adora fruta, verdura e legume. A mãe dele não come, mas ele aprendeu em casa. Meu pai, minha mãe, eu. E doce ninguém ensinou. Sozinho ele foi experimentando, naturalmente. E também ele consegue hoje fazer uma alimentação equilibrada, porque ele conhece os 2 lados. Uma outra dúvida também, por exemplo, a gente conhece muitas crianças que são gordinhas, são fofinhas. Nem sempre aquela criança que é gordinha é saudável. E, inclusive, uma mãe fez uma pergunta para mim. O meu filho é muito magro. Eu devo inserir vitamina na alimentação dele ou não? A vitamina, em geral, ela não vai fazer a criança ganhar peso. Tá? A vitamina ela vai ajudar no desenvolvimento ósseo, motor, se tiver realmente a falta daquele nutriente. Vitamina para engordar é mito, não vai. O que a gente pode é usar um suplemento proteico, né? São módulos de proteína para aquela criança ganhar peso, se necessário. Muitas vezes os pais são magros e a gente quer ver nosso filho gordo. Ou um pouquinho mais cheinho, mas tem que lembrar como a gente era quando criança, ou pelo menos perguntar para minha mãe, ou ver uma foto. Não tem como eu querer que meu sobrinho ganhe muito peso se eu fui até 15 anos magra. Ou minha irmã, que também foi. Então, na verdade, tem que lembrar da estrutura familiar. Tem mãe que quer que a filha cresça, e eu olho para o tamanho da mãe e falo, meu Deus, da onde vai crescer essa menina? E fala, mãe, não é assim, como que é o tamanho do pai? E o pai é baixo também, então não adianta esperar ter o estirão para aquela criança emagrecer também, porque muitas vezes ficam esperando. Ah, não, quando chegar nos 10, 11 anos vai emagrecer. E muitas vezes não emagrece. E olha, a gente tem muitas dúvidas ainda para falar sobre esse assunto. Agora a gente vai para um break comercial. E se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente. viversaudável@natoclinsorocaba.com. Um break comercial e a gente já volta.
de volta aqui no Espaço Viver Saudável e nosso assunto é muito importante, alimentação infantil. Doutora Nicole, que está aqui com a gente, nossa convidada, estava me contando sobre o índice de obesidade no Brasil. Gente, a média é de 30% das nossas crianças obesas. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Então, a maioria das mães, elas acreditam ainda que quanto mais cheinho o meu filho, mais saudável, mais vitaminas ele tem, e vai deixando para depois. Quando ele crescer, vai esticar e vai emagrecer, o osso vai encumpridar, como elas falam, e logo a gordura vai diminuir. Muitas vezes não é isso que acontece. Até os 7 anos de idade, a gente consegue uma formação nutricional, uma orientação. Até os 12 anos é onde a gente tem a formação de gordura no nosso corpo. Então, até 12 anos... é legal a gente trabalhar o emagrecimento, a reeducação alimentar, para que ele seja um adulto mais consciente e um adulto mais saudável. Inclusive, incluir nesse cuidado a atividade física, né? Sim, muitos pais acreditam que a atividade física é um hobby. Ah, não tenho tempo de levar meu filho no futebol, não tenho dinheiro para colocar na natação. Não precisa ser só um esporte, que ele vá numa praça brincar, levar o cachorro passear, tomar sol. A quantidade de criança com falta de vitamina D, que antigamente a gente pedia para adultos com mais de 50 anos, né, que é a vitamina que é proveniente do sol. Hoje, a cada 10 crianças que eu atendo, 8 estão com falta de vitamina D. E antes a criançada brincava no quintal, andava de bicicleta. Hoje, pela violência, a gente não pode. Mas que os pais orientem, acompanhem, estimulem, né? Porque é muito importante a criança ser ativa, não ficar jogado o dia todo no sofá, na frente do computador, no videogame, no tablet, que a gente sabe que acontece. Bom, ao contrário da criança que come demais, tem aquela criança que não gosta de comer. E aí a mãe vai lá e fala, tudo bem, filho, você não quer comer arroz e feijão? Vou te dar uma mamadeira. Completamente errado. É a pior coisa que uma mãe faz, né? E quando eu falo... deixa passar fome, a primeira impressão da mãe é aquele olhar, eu te odeio, nunca vou fazer isso com meu filho. Quando ela começar a fazer, a criança vai perceber que quem manda ali é a mãe, que a comida que temos para hoje é aquela. Eu não gosto de comer algum alimento, eu vou separar no meu prato a criança, depois de educada, e vai comer o restante. É lógico que a família pode se adaptar à alimentação de acordo com o que a criança gosta mais. Se uma criança gosta de brócolis, não tem por que não fazer mais vezes na semana o brócolis, né? Mas aquela criança não pode ter uma alimentação exclusiva como vemos. Então eu faço para mim um filé de frango ou um peixe, que a maioria das crianças não gosta de peixe, e para o meu filho no lugar vou fazer uma salsicha. E aí aquela criança se acostuma que ele vai ter sempre aquilo que ele quer, que ele já consegue escolher. Ele vai no supermercado com a autonomia de colocar tudo que ele quiser no carrinho e comer porque está lá em casa. Uma criança não ganha dinheiro para ir no mercado. Se a criança está obesa, com colesterol alto, glicemia, né, que é o açúcar no sangue alto, tem algum motivo. E sempre, na maioria das vezes, é o pai e a mãe. É aquilo que eu falei, né? Nós somos o espelho. Então, a gente precisa realmente mostrar para eles o que é o ideal, o que a gente deve comer, que é saudável, para que eles tenham... E a criança a gente deixar passar fome. Deixa passar fome 2, 3 horas. Na próxima refeição que temos para hoje, agora é a hora da sua mamadeira, então dá a sua mamadeira. Da próxima vez ele vai passar fome. Mamadeira, nem pensar para substituir uma refeição, não. Viu? E nem biscoito, e nem macarrão instantâneo, também não é alimento. Como tem sódio, macarrão instantâneo? Bastante. Né? Tem uns ainda feito para crianças 99%. Eu comecei a ler todos os rótulos agora de tudo, né? Porque eu preciso de alguns cuidados com o meu filho. E eu vi que realmente tem alguns alimentos que são absurdos, assim. A gente nem imagina que e tem não é tanto só sódio, tanto... Né? É o corante, é o conservante, é o xarope de milho, é o xarope de glicose, a maltodestrina, tantas coisas embutidas naquele alimento que eu vou começar falando o que eu já falei no início, quanto mais a gente voltar para o natural, arroz, feijão, fruta, verdura, legume, os grãos, a aveia, a linhaça, a chia, a quinoa, mais saudável vai ser nossa alimentação.
Inclusive aqui na Natuclean você vai encontrar muitos produtos saudáveis com preço bem acessível. Se você quiser, né, saber um pouquinho mais da alimentação, você pode vir até a loja, que é na Rua Nogueira Padilha, número 20, e o telefone é 3224-5424. Eles entregam para você também, porque uma alimentação saudável tem que ser para toda a família, né, doutora? Sim, não adianta eu querer colocar para o meu filho, você não vai comer fritura, eu comer um pastel na frente dele. Tem mãe, tem pai que faz isso. Eu falo que tudo depende da nossa educação. Eu não queria que minha mãe e meu pai fizessem isso comigo, então eu não vou fazer com meu filho. Mas, de qualquer forma, a criança já teve casos da criança sozinha querer se alimentar melhor. Eu quis vir, minha mãe não queria, mas eu quis vir porque eu já sei, porque eu aprendi na escola. Então, hoje a informação está chegando para eles também. Eles já têm uma orientação na escola do que é gordura, do que é proteína, do que é carboidrato e que muitas vezes os pais também não têm. Então, o caminho inverso na casa também existe. Já tem paciente que vem porque quer e não porque o pai e a mãe querem que ele venha. Isso é interessante. E agora, como que a gente trabalha as crianças que têm as alergias? Né? Tem criança que tem alergia a corante, a lactose, criança que tem colesterol alto. A administração disso na família tem que ser geral. Eu passei por isso, estou passando ainda e vejo quão difícil é para a gente se adaptar, mas tudo dá certo no final. Tendo uma boa orientação, uma nutricionista que te dê todo esse respaldo, a gente consegue. Como que as mães conseguem saber como que o filho tem alguma alergia? Como que os sinais básicos da alergia alimentar, muitos gases, tá? Aquele em que a barriguinha faz barulho, que a criança reclama de dor de barriga, sendo que o estômago ou o intestino está cheio ou vazio, ele vai reclamar. O intestino muito preso, o intestino muito solto. Então, essa variação de 3 dias fica sem o banheiro e depois vai 3 dias seguidos. E alguns sinais clínicos, a dificuldade de perder de ganhar peso, a dificuldade de prestar atenção na escola. Tosse, principalmente alergia a leite, a criança tem muita tosse, então leva para o hospital, acha que é sinusite, vai antibiótico, não é, muda peito de antibiótico. Cheio, né? A alergia a leite geralmente é a tosse, né? A rinite, a sinusite, as alergias, as dermatites, coceira de pele. E hoje, para quase todos os pacientes, eu peço. Chegou com uma rinite, eu já peço o exame de alergia alimentar. Nós temos alguns tipos de exame, nós temos aqueles instantâneos, em que faz uma picadinha na pele, vai sair qual é o tipo da alergia, ou os RAST, que é o exame de sangue, que também podem ser pedidos. Uns têm mais validade que outros, porém, eu sempre falo, comeu, fez mal, ou coçou, ou teve gases, você tem intolerância àquele alimento. Então, vai testando, pega um caderninho, vai anotando qual alimento faz mal para o seu filho, o que ele reclamou, o que ele tinha comido antes, o que ele comeu na escola. Porque muitas vezes ele não come o alimento em casa, mas ele come na escola. E tratar alimentos mais comuns, leite, soja, ovo. São os alimentos mais comuns de causarem alergia. Bom, a gente tem mais algumas perguntas, eu vou para o próximo bloco, mas se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente, viversaudável@natucleansorocaba.com. Olha, tem muita coisa interessante para a gente aprender com a doutora Nicole, e se você quiser também saber um pouquinho mais, depois a gente vai dar algumas dicas para poder falar diretamente com ela, tá bom? Então a gente já volta, vai para um break comercial.
Estamos de volta aqui no Espaço Viver Saudável e nosso assunto é alimentação infantil. Doutora, nós estávamos falando sobre as alergias. Por exemplo, eu sofro alguns problemas agora, além de ter que cuidar do meu filho, de algumas alimentações especiais. Por exemplo, eu vou na casa de alguns parentes, de alguns amigos, e essas pessoas parece que não entendem que ele precisa desse cuidado especial. Como que a gente deve se adaptar a essa situação? Primeiro de tudo é conversa, né? Explicar o porquê que ele está passando por aquilo, que tem um benefício na vida dele, a tosse vai diminuir, o intestino vai melhorar, ele vai melhor na escola, vai dormir melhor. Então, sempre lembrar de que quem ama, cuida, né? Quem ama não tem que fazer os gostos, não tem que fazer o que acha que é melhor. É o que é melhor para a criança e pronto, acabou. Então, conversar com a família sempre é melhor. Não teve jeito, vai na casa da avó, na casa da tia, oferece o que não pode comer, não deixa aí pelo menos por um tempo. Eu sempre prefiro acreditar que o amor vence e aí vão procurar pedindo perdão e manda vir aqui que eu não vou dar mais nada, né? É porque é difícil, às vezes a criança já se adaptou, né? Que a avó, a tia gostam de dar as guloseimas. Mas e aí esses 3 meses, pelo menos, que é o tempo da gente ver se já diminuiu essa alergia, para ele não ter contato mesmo. E aí 3 meses diminuindo, mostra para a família, olha, só de não ter colocado, já diminuiu, viu como foi importante. E se não tiver resolvido, a gente continua buscando o resultado, aquele retorno, e mostrar para a família que é melhor para a criança. Inclusive você falou desse tempo. Para todas as crianças é igual? A média de 3 meses desse tratamento? A média de 3 a 9 meses, né? Tem crianças que nunca vão poder voltar a comer um alimento. Tem crianças que em 2 meses já diminuíram muito, já pode voltar a acrescentar. Tem crianças que a cada 6 meses a gente repete, está diminuindo consideravelmente. E tem crianças que não diminui. Que aí o que a gente faz é exclusão total e manter sempre o sistema imunológico dele funcionando, com vitaminas, lactobacilos, justamente para a gente reestruturar esse organismo. E como que funciona as escolas? Hoje em dia a gente percebe que algumas escolas não se adequaram a esses novos males da atualidade, né? Assim, algumas doenças que a gente encontra nas crianças. Como que a gente deve proceder? Eu sou meio odiada nas escolas, né? Porque eu mando carta, eu aviso que a gente tem lei para isso. Então, não importa se a escola é estadual, municipal ou particular, a criança com necessidade especial de alimentação é obrigatório ter uma mudança. Toda escola é obrigatório ter uma nutricionista, né? E esse profissional é apto a fazer qualquer mudança do cardápio. Se aquele paciente ele não pode tomar leite ou algum alimento que contenha leite, ele vai fazer com leite de soja, ou vai fazer com leite culinário, ou vai fazer com água. Então, ele vai ser obrigado a se adaptar a essa criança. O que a gente vê hoje é a criança mandar educadamente, a escola mandar educadamente a criança embora. Não vamos cuidar bem do seu filho, então é melhor você procurar alguém que cuide melhor. Ou alguém que simplesmente fala na sua cara que não vai fazer e pronto, acabou. Minha orientação, procurar um advogado. Sempre procurar um advogado, entrar com uma ação judicial para a gente conseguir os direitos. Porque até as escolas públicas já se adequaram, né? Sim, assim, todas, é lei. É lei, isso até empresa, né? Então, o trabalhador que tem hipertensão, diabetes, e é fornecido refeição naquela empresa, é obrigatório ter alimentação especial para a necessidade dele. Senão, não ofereça para ninguém. Né? Muitas escolas mandam levar de casa, eu não concordo. A gente já paga imposto, né, justamente para ter a merenda escolar, todas as crianças recebem, e aquela criança, os pais têm que gastar mais, porque a escola manda levar de casa. Outra questão que eu sempre reclamo com algumas escolas é excluir aquela criança. Então, você vai comer sozinho na cozinha, porque sua alimentação é diferente dos seus colegas. Então, é difícil, mas é uma briga que a gente tem que ir em frente, não pode desistir, é constante, não vai ser um caso, não vão ser 2 casos. A tendência é crescer muito mais. Pacientes diabéticos, obesos, alérgicos, hipertensos, crianças hipertensas, em que a alimentação vai ter que ser diferente. E daqui para frente vai ter muito mais do que tem hoje.
Bom, a gente já falou de vários assuntos interessantes de criança. Tem algum assunto que você gostaria de falar com a mãe que está em casa, dar alguma dica para essa mãe de alimentação? Porque a gente vai estar falando agora na Semana das Crianças. Não é só dar um presente para o seu filho, e sim cuidar dele, uma alimentação super saudável, porque isso é o futuro dele, é a saúde dele no futuro, né? Na verdade, eu falo que a saúde da criança é a saúde como um todo. É pensar no bem-estar emocional. Será que o ambiente que eu estou em casa tá legal? Será que eu não estou deixando ele muito jogado na frente da televisão? Será que eu estou brincando com ele? Será que eu estou estimulando o aprendizado? Será que eu estou acompanhando ele na tarefa? É o alimentar, como que eu estou fazendo esse alimento, que tipo de tempero que eu uso, estou usando o que é mais rápido, mais prático, ou estou usando o que é melhor? E tem a questão também física, então estimular a fazer uma atividade física, ajudar numa louça, ajudar em casa a arrumar um quarto. Então eu acho que o companheirismo da família, né, que a saúde engloba todos os aspectos. Eu não posso falar em saúde e esquecer do meu psicológico, eu não posso falar em saúde e esquecer da alimentação. Os pais estressados também. Não posso também. esquecer de um sono, né? Uma criança que dorme com barulho de televisão alta ou que o pai deixa dormir 2 horas da manhã, não vai se desenvolver. Então eu acredito que os pais olharem para a criança como um todo. Como que eu quero que o meu filho cresça? Como eu quero que ele seja adulto? Né? Porque uma coisa, uma pessoa com 80, 70 anos diabético, ele vai ter um tempo de vida que pode ser que seja bem, que pode ser que ele não esteja bem. Mas uma criança com 10 anos que já tem um diabetes seria só na velhice. Ele tem ainda quanto tempo pela frente? Você vai aguentar ver um filho seu fazendo hemodiálise? Ou daqui a pouco ele não ter todo o ciclo da vida dele por conta de uma doença que foi adquirida pela alimentação ou pelo simples fato da saúde em geral, como a gente falou. Emocional, física, mental. Então, eu acredito que seja a saúde um todo. Não uma coisa isolada, não uma coisa separada. Eu gosto de trabalhar muito com psicólogo, encaminho para acupuntura, encaminho para todos os médicos necessários, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, aquela criança, ela é um todo. Ela não é só alimentação. Ela não é só a escola. Ela é tudo. Não é fácil, gente, ter um filho hoje em dia, porque a gente tem que realmente pensar em tudo isso, ter esses cuidados, ter o amor, que é muito importante, né? Não esquecer desses detalhes mesmo, porque às vezes a gente chega estressado do trabalho, cansado, desconta na criança. E às vezes os pais, você tinha me dito a respeito disso, os pais querem ficar aquele tempo com a criança, suprir a necessidade com um brinquedo ou com alguma coisa que ele gosta de comer, e não é isso. Não é isso, eu acredito que a criança tem que ser tratada como criança. Né? Então, ter sua hora para divertir, sua hora para comer. Não é pecado levar no fast food, não é pecado levar um doce, mas tudo tem sua hora. Não dessa forma como tem sido hoje, né? Com os excessos. Refrigerante todo almoço, todo jantar. Na minha época, quando a gente era criança, refrigerante era só em dia de lasanha ou dia de pizza, que pedia pizza, só. Não tinha na mesa todo dia lá uma garrafa de refrigerante como tem hoje. Ficou muito fácil tudo. Nem é bom. Doutora, muito obrigado por esse programa super especial, que você deu muitas dicas não só para mim, como para as mães telespectadoras, né, as tias, as avós, que precisam também saber cuidar dos netos, né? Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Se você quiser deixar algum contato para o pessoal te mandar e-mail, fazer algumas perguntas, fique à vontade. Eu que agradeço, eu gosto assim, de falar de criança, eles que são o futuro do nosso mundo, então eu gosto bastante. Meu endereço na Avenida Washington Luiz, 573, né, e o meu telefone é o 3011-3645, e tem um e-mail para quem quiser também deixar alguma pergunta, quiser perguntar qualquer coisa, que é o contato@nicolepontes.com.br. Muito obrigada. Obrigada muito obrigada a vocês que estão aí em casa, nossos telespectadores. E a semana que vem a gente volta com mais um tema super importante. É aqui o Espaço Viver Saudável Natoclean, feito especialmente para você. Até mais. Agradeço também ao Brian Silva, que fez o meu cabelo e maquiagem. Até mais, gente.